Mateus 13:47. Igualmente, novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. É muito profético. É interessante que Jesus estava envolvido em duas viagens de pesca, uma no início de seu ministério e a outra no final, após sua ressurreição. Lucas 5:5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, ou seja, sob tua palavra, lançarei a rede. Uma palavra de Jesus foi falada e apanharam uma grande seara. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. A rede arrebentou. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. No inglês diz que começaram a afundar. Há implicações muito proféticas aqui. No início do ministério de Jesus, ele falou que a ceifa na igreja primitiva bíblica seria enorme, mas que eventualmente a rede se romperia e o barco começaria a afundar. Assim aconteceu. Pouco tempo depois, o declínio se estabeleceu e a levou a 1000 anos de trevas, isto é, a rede se rompeu e os barcos começaram a afundar. Sua segunda viagem de pesca aconteceu após sua ressurreição. Ela fala sobre a igreja do final dos tempos, após a ressurreição de Jesus. João 21, 4-6. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Carne, peixe? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Quem sabe temos pescado do lado errado do barco? 2 viagens de pesca, uma no início do ministério de Jesus, referindo-se à igreja primitiva bíblica, e a segunda à igreja do final dos tempos. E é dito especificamente que a rede não se rompeu. Estamos aqui, nesse momento. Esse evangelho do reino será pregado com tamanha autoridade que não haverá desculpa para ninguém. João 21:8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Dessa vez, a rede não se romperá. Essa colheita final trará o retorno de Jesus. O número 153 simboliza abundância, bênçãos transbordantes. No final desse ministério, dessa era, a rede não rompeu. Estamos nos aproximando do tempo onde Jesus dirá para lançar a rede. O evangelho do reino será demonstrado por todo o mundo, com tremendos sinais e maravilhas que o mundo nunca viu. Há vários anos atrás, a mim foi mostrado um lugar no céu com várias partes do corpo, fígados, corações, pele, rins, cérebros, olhos, etc. E vi anjos muito ocupados. Perguntei ao Senhor o que era. Disse-me que isso estava sendo reservado para a ceifa do final dos tempos. Os milagres criativos que acompanharão a pregação do Evangelho serão tão incríveis que ninguém haverá desculpa, ninguém poderá se desculpar. Esses anjos estavam sendo preparados para trazê-los à terra. Há um novo mover de curas vindo primeiro para o povo de Deus e depois para o não salvo. Êxodo 15:26. E disse: Se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara.
Há um mover de curas tremendo vindo sobre o povo de Deus, e depois o evangelho do reino será pregado por todo o mundo com sinais e maravilhas incríveis. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, não havia um doente entre eles. Parece ser incrível, mas lemos em Salmo 105:37. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Isso mostra os dias em que vivemos. Esse povo estava na escravidão por mais de 400 anos. Não estavam bem. Seu DNA estava danificado, suas emoções estavam fracas. Mas ele disse que assim que saíram do Egito, não havia um só enfermo. Uau! Um grande mover do Espírito de Deus na área de cura, que virá primeiro ao corpo de Cristo e depois para o mundo. Há pouco tempo atrás, tive vislumbres de pessoas sendo levadas a vilas remotas em um país que creio ser China. Elas eram levadas a esse lugar sobrenaturalmente. Eles curaram todos os enfermos naquela vila, restauraram os cegos, etc. Eles sararam a vila inteira, pregaram o evangelho, desapareceram, apareceram em outra vila e ali fizeram a mesma coisa. Na terra haverá uma demonstração de como o reino de Deus é. É interessante que estamos bem aqui, nesse exato momento. A pregação do evangelho do reino, as boas novas de como o céu é, começará brevemente. A primeira pescaria foi limitada. A igreja primitiva bíblica, essa é a última pescaria e será ilimitada. Todas as pessoas nesse planeta ouvirão o evangelho, que será demonstrado com poderes da era vindoura. Os poderes celestiais serão trazidos à terra. Haverá um mover de Deus tremendo e a terra toda ouvirá o evangelho do reino. Todas as nações ouvirão a verdade desse evangelho. Deus tem um plano mestre e ele não será derrotado. Por um período de tempo, o véu que está sobre todas as nações será removido. A Bíblia nos fala que há um véu sobre as nações. Isaías 2:2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Todas as nações ouvirão a palavra. É muito, muito importante entender isso. Isaías 25:7. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Agora estamos em um novo período. Iremos ao tabernáculo de Davi. O véu será rompido sobre as nações, e o povo de Deus as invadirá, com a unção mais poderosa, com sinais e maravilhas, trazendo o céu para a terra, vila após vila, nação após nação, até que todas as pessoas tenham ouvido o Evangelho, e somente depois o fim virá. Estamos vivendo nesse período de tempo, os últimos dias. Estamos entrando em outro ciclo de 50 anos, e não será completo antes do retorno de Jesus Cristo. Verdadeiramente estamos vivendo nos últimos dias, e a colheita será tão grande. Não sei quantas pessoas estavam na terra nos dias de Jesus, mas não creio ter sido um número alto. Mas atualmente há cerca de 7 bilhões de pessoas na terra, e Deus planejou derramar o Espírito Santo em um momento onde todo ser humano ouvirá o Evangelho. Ele designou que isso acontecesse no tempo onde há mais pessoas na terra do que já existiu até hoje, onde 7 bilhões de pessoas ouvirão o Evangelho. Haverá mais pessoas no céu do que no inferno. Precisamos pensar nessas coisas. Estamos iniciando um dia maravilhoso. Não desista. Nós viemos para o reino justamente para esse momento. Deus os abençoe.